Na segunda de Coríntios 4, versículo 4, então está escrito: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando se refere sobre esse texto, a maioria dos cristãos compreende que o Deus que Paulo está mencionando, ele é o diabo. Existe uma outra vertente teológica que compreende que esse Deus é o dinheiro. Bom, quem que é esse Deus afinal? Baseado nos ensinamentos de Paulo, se compreende que esse Deus é a lei de Moisés. Paulo começa dizendo assim, o Deus deste século. Mas que século que Paulo está se referindo? É o nosso que estamos vivendo hoje ou é o século lá dos dias do apóstolo Paulo? Nós devemos analisar esse texto na luz de quando ele foi escrito. E o que estava acontecendo lá nos dias do apóstolo Paulo? Os judeus, eles eram tão zelosos da lei de Moisés que Paulo chegava a comparar aquela lei como um Deus que cegava. Lá em Atos 21, 20, Paulo ele diz que os judeus, aos milhares, eles criam na mensagem do apóstolo Paulo, mas mesmo assim, eles eram zelosos da lei de Moisés. Eles criam nos ensinamentos de Paulo, mas no seu bojo doutrinário, eles traziam as leis cerimoniais, a circuncisão. Então, é por isso que lá em Gálatas 3,13, Paulo ele diz ali, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aí talvez alguém até possa falar, mas se Paulo era contra a lei, por que lá em Romanos 7,12 ele diz que a lei é santa? Bom, a lei é dividida em lei moral, cerimonial e civil. A lei moral, amar, perdoar, ajudar o necessitado, essa lei continua. Lá em Gálatas 5,17, Paulo ele fala sobre as obras da carne. Então existe uma lei que é para ser observada nos dias de hoje também. Mas a lei que Paulo está se referindo é aquela lei opressora. Agora, na 2 de Coríntios 4, versículo 3, então Paulo diz assim ali, se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho na glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora veja bem, Paulo começa dizendo assim ali, se o nosso evangelho está encoberto. Lá nos dias do apóstolo Paulo existia um opositor contra os ensinamentos que ele ensinava. Então aí Paulo vai dizer, o Deus deste século, mas lembrando, é o século lá do apóstolo Paulo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Agora, qual que foi o objetivo que aquele Deus estava cegando o entendimento dos incrédulos? No próprio texto, Paulo responde, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho na glória de Cristo. Então, naquela época, existia uma perseguição contra o cristianismo. Paulo aqui, ele não está mencionando o diabo e muito menos o dinheiro. A perseguição era em nome daquela lei. O próprio apóstolo Paulo, antes da sua conversão, Saulo, a Bíblia menciona que ele pegava a carta dos sumos sacerdotes para perseguir os cristãos. E quando chega lá no caminho de Damasco, então Saulo, ele teve um encontro com Jesus. Aí Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora, quem que estava perseguindo o nome de Jesus? Era o diabo? Não. Era o dinheiro? Também não era o dinheiro. Era Saulo pegando carta dos sumos sacerdotes em nome daquela lei para perseguir os cristãos. Bom, eu quero aqui ler o texto, aqui na 2 de Coríntios 3, versículo 6. Agora, olha o que Paulo vai dizer aqui, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque o diabo e o dinheiro mata e o Espírito vivifica.
É isso que o texto está dizendo? Não. Paulo está dizendo aqui que a letra é que mata. Mas que letra é essa que estava matando? Era a lei de Moisés. Então, na visão de Paulo, a letra matava, mas a letra também cegava. Agora, aqui no versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que é transitório. Então, Paulo aqui, ele compara a lei como um véu, e ele está dizendo que essa lei, ela era transitória. Ou seja, existia um tempo de durabilidade, até na morte de Cristo. Aqui no versículo 14 ele confirma, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então ele está dizendo que essa lei, ela foi abolida ali na cruz do Calvário. E no versículo 15, até hoje, quando é lido Moisés, o mesmo véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se retira. Ou seja, quando se prega a lei de Moisés, existe um véu sobre o coração. Se retira aquela lei, então as pessoas se convertem. Então Paulo aqui no texto, ele não está mencionando o diabo e muito menos o dinheiro. A perseguição era em nome daquela lei. Então esse é o entendimento que eu tenho baseado nesse texto.